Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder em Negócios aqui no escritório Portela de Santana Advocacia, que fica na região do Bosque, em Campinas, conversando com ele, o Dr. Gabriel Portela, advogado especialista na área trabalhista. Dr. Portela, muito obrigado por me receber aqui, o Poder do Negócio sempre levando informação para as pessoas nesse sentido. Como obter seus direitos, como ter seus direitos respeitados. Isso é fundamental, não, doutor? Com certeza. Já é um prazer recebê-lo aqui no nosso escritório, né? E é muito importante a gente estar divulgando, trazendo informações para a população em geral sobre os seus direitos. O Brasil é um país bem complexo por relação à legislação, a direitos, deveres, obrigações, e nós estamos aqui, de certa forma, tentando facilitar e trazer a informação de forma bem objetiva e clara à população. É isso aí. Hoje, o tema do nosso programa é acidente do trabalho. O que é e como se proteger, né, doutor? Porque muitas vezes o trabalhador sofre um acidente, mas não imagina que ele seja um acidente de trabalho. Daí que o senhor explicasse o que é, primeiramente, o que é o acidente do trabalho nas empresas, como que isso acontece e como que o trabalhador identifica que é um acidente. Bem, volta de dividir em 3 tipos de acidente. Tá? Nós temos, primeiramente, o acidente de trabalho típico, não é? Aquele que a pessoa foi trabalhar, está dentro da empresa e, de repente, aconteceu ali algum acidente. É aquele que o funcionário está ali, de repente, operando uma máquina, de repente essa máquina prensa o dedo, pega um braço, está lidando ali com um produto químico, esse produto que de repente cai na pele, nos olhos. É aquele acidente típico, está subindo a escada e cai da escada, quebra uma perna. Ninguém questiona, é o típico acidente de trabalho. Tá? Mas fora esse acidente de trabalho típico, nós temos a doença ocupacional. A doença ocupacional é aquela doença que se desenvolve em razão do trabalho que essa pessoa realiza. De tanto ela realizar o mesmo movimento, de tanto ela fazer os mesmos movimentos, a postura dela no ambiente de trabalho, na sua plataforma de trabalho, isso acaba desenvolvendo alguma doença, ou de repente alguma contaminação que a pessoa tem ali no ambiente de trabalho, ela pode desenvolver algumas doenças. E isso são doenças ocupacionais. Né? O trabalho é desenvolvendo essa doença na pessoa, um trabalhador. E um terceiro tipo de acidente também, que é equiparado ao seu trabalho, é o acidente de trajeto. Né? Aquele trabalhador saindo para o trabalho e de repente acontece algum acidente indo ou vindo do trabalho, esse acidente também é considerado como acidente do trabalho. Quer dizer que no trajeto, doutor, é possível sofrer um acidente de trabalho. Sim. No trajeto tem uma quilometragem, espaços. Não derem onde sair, são casos saindo de casa, desde que ele esteja indo para o trabalho, aconteceu com acidente, é considerado acidente de trabalho. Tá? Ele está voltando do trabalho. Se ele está indo direto para a sua casa e acontece um acidente, um atropelamento, o ônibus bate, a pessoa se machuca, é considerado um acidente de trabalho. Agora, se ele desvia a rota, vai visitar um amigo, e depois da casa do amigo vai para casa e acontece o acidente, já não é mais acidente de trabalho. Certo. Doutor, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o trabalhador que trabalha num local de risco e ele já recebe insalubridade, periculosidade. No caso desse trabalhador, ele sofre um acidente de trabalho, não já estaria, de uma certa maneira, embutido nesse pagamento que ele vem recebendo ali por parte da empresa? Bem, não. Não porque o acidente do trabalho, ou mesmo a doença ocupacional, ela não deve acontecer. Tá? É obrigação de todo empregador, de todo empresário, todo dono de indústria, dono de fábrica, não é? Gerar um processo de trabalho que seja seguro. Tá? O fato de receber um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, isso não tira qualquer obrigação da empresa de indenizar esse trabalhador caso ocorra algum acidente do trabalho ou doença do trabalho.
Algo que é bom de já até distinguir um pouquinho, que eu falei que o acidente de trajeto, ele é acidente do trabalho. Sim, ele é um acidente do trabalho. Porém, é, dificilmente vai se responsabilizar o empregador por esse acidente. Então ele consegue acesso Aos benefícios, tá? As garantias de estabilidade, por exemplo, um trabalhador que estava ir para o trabalho de moto, se envolveu num acidente, ficou afastado por 6 meses. Quando ele volta do afastamento previdenciário de novo para o trabalho, ele tem uma estabilidade de 1 ano no seu trabalho. O patrão, o empregador, ele não é responsável pelo acidente, pelo dano que esse trabalhador sofreu, né? Dano material, dano moral, não. Mas ele tem que garantir os direitos para esse trabalhador, né? Então, outros direitos são decorrentes do acidente de trabalho e esse trabalhador que se acidente em um trajeto, ele tem direito. Ô, doutor, como prevenir os acidentes de trabalho? Que é importante que a empresa, eu imagino que a maioria das empresas hoje, elas preservam uma medida de trabalho para que o colaborador, o funcionário, não sofra acidentes. Mas qual a maneira de se prevenir? O acidente do trabalho, mesmo a doença ocupacional, é um prejuízo para a empresa. Em todos os sentidos, deve o funcionário, tem que indenizar. Então, ninguém quer um acidente ou uma doença do trabalho. Então, o que é importante? Tá? Toda empresa que visa reduzir acidentes ou prejuízos ocupacionais, ela deve sim contratar um engenheiro que ele vai analisar os riscos no ambiente de trabalho. Para o risco de contaminação, o risco de ocorrer acidente, ele vai avaliar todos os riscos do ambiente do trabalho, inclusive até mesmo a postura ergonômica do trabalhador que trabalha no escritório, tudo isso são situações que são avaliadas através de um engenheiro, né? E inclusive é através desse laudo que o engenheiro vai dizer, olha, você tem que pagar uma insalubridade, você tem que pagar uma periculosidade, porque a sua atividade expõe a risco de vida, a sua atividade pode lesionar essa pessoa, pode gerar uma doença, tem uma insalubridade, então é dessa forma. Só que fora esse laudo que vai identificar, é muito importante as campanhas de conscientização, tá? A empresa vai conscientizar o trabalhador a tomar cuidado, a evitar certas atitudes do trabalho que possa ocasionar alguns acidentes. Fora isso, é muito importante, tanto para o empregado quanto para a empresa, o empregador, é o uso do EPI. Por parte da empresa, a empresa ela tem a obrigação de fiscalizar o uso do EPI. E por parte do empregado, que é consciente, quer evitar um acidente, seguir as regras de segurança, inclusive o uso de EPI. Tá? Nesse laudo do engenheiro, né, que ele vai avaliar os riscos do ambiente de trabalho, ele vai dizer, inclusive, quais os EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, que são indicados para evitar, neutralizar a insalubridade e gerar segurança para esse trabalhador. Não é? Então, o uso desses equipamentos vai, de certa forma, reduzir muito o risco de acidentes. Agora, doutor, eu vejo que algumas empresas contratam, por exemplo, principalmente call center, telemarketing, ou até mesmo outras empresas que o trabalhador precisa ficar ali no computador, digitando, que contratam profissionais que vão lá fazer massagem. Isso é só uma maneira, porque eu fico imaginando que, na verdade, uma massagem não resolve a situação. Sim. Mas era uma maneira de estimular ou de prevenir, levar um massagista até o local. Sim, é uma forma, inclusive, de ajudar a reduzir, né, aquele nível de tensão, né? Existe algo muito importante para as atividades que são muito tensas, muito focadas em certas posturas, tem as ginásticas laborais, né, que tem sido implantado em muitas empresas, que é extremamente importante. A pessoa fica às 8 horas trabalhando sentado. É importante, cada um período aí, cada 2 horas, 3 horas, para levantar, fazer alguns movimentos, para poder evitar certas lesões, né? Exatamente. E, doutor, quais são as principais causas de acidentes do trabalho? Como o senhor falou de vários fatores, né? Como a fiscalização do uso de EPI, etc. e tal. Mas quais são as principais causas de acidentes do trabalho? Olha, as principais causas de acidente do trabalho é a desobediência às normas de segurança.
tá? Normalmente, a maioria dos acidentes está relacionada a fatores humanos, ou o uso de equipamento de proteção, a falta de seguir as ordens e protocolos de segurança, né? O protocolo de segurança, às vezes, o empregado fala, não vou seguir porque é muito chato, já sei fazer do meu jeito, dá certo. O protocolo foi criado para evitar o acidente, não é? Para evitar as lesões. Então, quando o fator humano é o principal risco, né, do acidente de trabalho. Normalmente o acidente de trabalho acaba ocasionando por falta de seguir as regras do protocolo de segurança. Doutor, como que funciona o processo de notificação de um acidente de trabalho? Basta comunicar ao chefe? Como tem que ser conduzido isso? Bem, quando o trabalhador ele sofre um acidente, né, seja típico, ou trajeto, ou mesmo uma doença ocupacional, é muito importante a empresa estar ciente. Quando o acidente é típico, aconteceu ali dentro do estabelecimento da empresa, a empresa já toma conhecimento, né? Aquele acidente, a lesão é avaliada por um médico e é aberto o CAT, que é a comunicação do acidente para tá? Esse é um formulário previdenciário do INSS, onde a empresa ela preenche e ela vai ali identificar os dados do trabalhador, o local do acidente, quais foram os órgãos, os membros, qual foi o local que aconteceu o acidente, qual foi a lesão, e o médico assina juntamente com a empresa e o INSS é comunicado de que houve um acidente de trabalho. No caso, esse trabalhador, a partir desse momento, que recebe uma indenização da empresa e o benefício, ou para receber a indenização da empresa, seria só no caso de um desligamento? Olha, Diago, a indenização para o acidente de trabalho é extremamente raro, tá? É bem excepcional a empresa indenizar o trabalhador sem que ele não tome nenhuma atitude. Algumas empresas hoje já até pagam seguros de vida contra a morte, contra acidentes, e quando acontece o acidente, a empresa acaba chamando o funcionário e passa, olha, você sofreu um acidente, eu quero te indenizar, mas isso é excepcional, não é a regra. Tá? Ideal que fosse, tá? Porque ninguém quer o acidente. Então a empresa que ela sabe, né, que o ônus do risco do negócio é dela, se acontece um acidente, ela é responsável sim, tá? É até bom aqui falar que excepcionalmente a empresa só não vai responder por uma indenização se ela provar que aquele acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima. Mas assim, é extremamente raro se provar isso, né? Então, porque normalmente é uma fatalidade, ninguém quer se machucar, ninguém quer se lesionar. Então essa empresa ela pode sim já fazer um acordo, já indenizar, pagar um seguro, fazendo esse pagamento, se for um valor razoável, o trabalhador pode, de repente, fazer um acordo da quitação, mas ele pode se buscar uma indenização na Justiça do Trabalho. O trabalhador acidentado ele tem direito a uma indenização por danos materiais, e dano material é a redução da capacidade física dele. Tá? Ele tinha 100% de força de trabalho. Se aquele acidente retirou uma porcentagem da saúde dele, olha, eu não consigo fazer meu trabalho com excelência, com 100% de força. Um perito vai avaliar e vai dizer, você perdeu 30% do curso. Então, com o prejuízo que ele sofreu com aquele acidente, ele vai ser indenizado mensalmente pela empresa. Tá? É como se fosse, realmente uma pensão, já de pensão mensal vitalícia. Isso é o dano material, o que ele perdeu. Agora, doutor, e no caso de uma empresa que, num determinado momento, ela fale, fecha, como que se procede esses pagamentos? Bem, quando a empresa ela fale, se ela vai para falência, ela vai se habilitar na falência, se tiver algum bem e consegue lá receber. Agora, se faliu, não tiver como pagar, infelizmente, acaba gastando no prejuízo. Tá? Daí, o que ele pode fazer? Pode se socorrer do INSS. Independente da indenização da empresa, tá? Todo trabalhador que sofreu o acidente de trabalho não ficou 100% inválido, mas teve uma redução da sua capacidade física, ele pode receber o auxílio acidente. Tá? O auxílio acidente ele é uma indenização que o INSS paga
desde o momento que foi constatada a incapacidade parcial, a redução parcial, até a sua aposentadoria. Perfeito, doutor. Muito obrigado, viu, por esses esclarecimentos. A gente vai continuar com outras edições do Poder Negócios, vindo aqui no escritório do Dr. Gabriel para entender mais sobre essa questão do acidente de trabalho, porque muitos trabalhadores sofrem acidentes diariamente e não sabem os seus direitos, né? Principalmente motociclistas estão expostos ao risco constante e se sofrem um acidente, é aceitável. Se tiver, evidentemente, no trabalho, doutor. Então, muito obrigado, viu, por esse agradecimento, doutor, e pela participação. Você que acompanhou, tem alguma dúvida, mande pra gente. Vai ser um prazer trazer o seu questionamento ao doutor Gabriel para que ele possa explicar tudo. E, claro, se você gostou, conhece alguém que precisa conhecer desses direitos, não deixe de compartilhar esse vídeo, o canal. Siga também em nossas redes sociais, as redes sociais do Dr. Gabriel Portela, do escritório Portela de Santana Advocacia e também as minhas redes sociais. Você pode também se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho também para sempre receber as nossas atualizações. Então, por hoje é só, eu agradeço a sua companhia e te espero no nosso próximo encontro. Tchau! Tá lá.